Aula 31, Violências no Trabalho, Assédio Moral e Assédio Sexual. A FEPESI, em questões de administração e gestão de pessoas, costuma cobrar a identificação conceitual, a distinção entre institutos parecidos, a classificação correta dos fenômenos, a interpretação de situações práticas e a rejeição de alternativas absolutas, exageradas ou restritivas. Por isso, neste tema, a preparação deve dar atenção especial aos seguintes pontos: o conceito amplo de violência no trabalho, as características do assédio moral, a diferença entre assédio moral interpessoal e assédio moral organizacional, a diferença entre assédio moral vertical descendente, vertical ascendente, horizontal e misto, as características do assédio sexual, a diferença entre assédio sexual por chantagem e assédio sexual ambiental, os efeitos físicos, psicológicos, organizacionais e sociais dessas violências, os fatores culturais e estruturais que favorecem o problema, e as medidas institucionais de prevenção e enfrentamento. Introdução ao tema Violências no Trabalho. Quando se fala em violência no trabalho, não se deve pensar apenas em agressões físicas ou em episódios evidentes de ameaça. Em administração, gestão de pessoas e psicologia organizacional, a violência no trabalho é compreendida como uma realidade complexa, ampla e multifacetada. Isso significa que ela pode aparecer de várias formas, em diferentes níveis de intensidade, com diferentes sujeitos envolvidos e com consequências que atingem tanto a pessoa trabalhadora quanto a organização. A violência no trabalho pode ser explícita, como uma agressão física, um xingamento direto, uma ameaça, uma humilhação pública ou uma proposta sexual indesejada. Mas também pode ser sutil, disfarçada, repetitiva e aparentemente normalizada no cotidiano da organização. Muitas vezes, é justamente essa violência sutil que mais aparece em provas, porque a banca descreve uma situação concreta e espera que o candidato reconheça que aquele conjunto de práticas caracteriza assédio moral, assédio sexual ou outra forma de violência organizacional. O ponto central é o seguinte: violência no trabalho é qualquer ação, comportamento ou atitude que cause dano físico, psicológico ou moral ao trabalhador. Essa definição é ampla e deve ser memorizada com atenção. A palavra qualquer é importante porque mostra que a violência não se limita a atos extremos. A palavra ação indica uma conduta praticada de modo ativo. A palavra comportamento indica padrões de atuação, modos de tratar, formas de relação. A palavra atitude indica postura, disposição e maneira de conduzir relações no ambiente laboral. O dano pode ser físico, quando atinge o corpo, psicológico, quando atinge a saúde mental, as emoções e o equilíbrio psíquico, ou moral, quando atinge a dignidade, a honra, a reputação, a identidade profissional e a autoestima do trabalhador. Em uma prova da FEPESI, uma alternativa correta pode afirmar que a violência no trabalho envolve condutas que degradam o ambiente laboral, comprometem a saúde física e mental dos trabalhadores e podem estar relacionadas à forma como a organização estrutura o trabalho. Já uma alternativa incorreta poderia restringir a violência apenas a agressões físicas, apenas a ameaças expressas ou apenas a conflitos pessoais isolados. A aula destaca que a violência no trabalho está frequentemente associada à organização do trabalho no capitalismo contemporâneo. Essa observação é relevante porque desloca o problema da esfera puramente individual para a esfera organizacional e social. Não se trata apenas de uma pessoa ruim praticando um ato isolado contra outra pessoa. Em muitos casos, o próprio modelo de gestão, a cultura da empresa, a pressão por metas, a precarização do vínculo, a terceirização, a insegurança, a competição exagerada e a individualização das relações laborais criam um ambiente propício ao adoecimento e à violência. Atenção para uma pegadinha comum: a banca pode apresentar uma alternativa dizendo que o assédio ou a violência no trabalho são problemas exclusivamente pessoais, restritos à relação entre dois indivíduos. Essa ideia é incompleta e, em regra, deve ser rejeitada. O assédio pode ter agentes individuais, mas é fortemente influenciado por fatores organizacionais, culturais, estruturais e institucionais. A intolerância social como motor da violência laboral. A aula apresenta a ideia de que a intolerância social é um dos motores da violência laboral. Essa noção é importante porque ajuda a compreender por que certas práticas violentas se repetem em ambientes de trabalho. A intolerância social aparece quando a diferença do outro passa a ser rejeitada, ridicularizada, desqualificada ou combatida. No ambiente laboral, essa intolerância pode se expressar por atitudes discriminatórias, irônias, comentários depreciativos, piadas ofensivas, perseguições, exclusões, boicotes e tentativas de destruição da identidade profissional do trabalhador. Quando uma organização valoriza apenas a competição e enfraquece a solidariedade, os trabalhadores podem deixar de se perceber como integrantes de uma coletividade e passar a enxergar os colegas como obstáculos, adversários ou concorrentes. Essa lógica favorece a fragmentação dos vínculos afetivos e profissionais. Em vez de cooperação, surge rivalidade. Em vez de apoio mútuo, surge isolamento. Em vez de reconhecimento, surge desqualificação. Em vez de pertencimento, surge medo. Para provas, é importante compreender que a violência laboral muitas vezes é naturalizada. Isso quer dizer que práticas abusivas passam a ser vistas como normais, como parte do trabalho, como cobrança legítima ou como estilo de gestão. A banca pode tentar confundir o candidato dizendo que pressão constante, humilhação pública e metas impossíveis são apenas formas rígidas de gestão. Esse raciocínio é perigoso e tende a ser incorreto quando a questão descreve dano, abuso, repetição, humilhação, isolamento, desqualificação ou adoecimento. Violência no trabalho e saúde do trabalhador. A aula também relaciona a violência no trabalho à saúde do trabalhador.
Esse ponto é especialmente importante em concursos que cobram administração pública, políticas públicas, gestão de pessoas e atuação interdisciplinar. A saúde do trabalhador não deve ser entendida apenas como ausência de doença. Ela envolve condições físicas, mentais, sociais e organizacionais que permitem ao trabalhador exercer sua atividade com dignidade, segurança e reconhecimento. Quando o ambiente laboral é marcado por violência, assédio, pressão abusiva, precariedade e relações hierárquicas degradantes, há risco de adoecimento. A saúde do trabalhador se insere no campo da saúde coletiva. Isso significa que a análise não deve se limitar ao indivíduo isolado, mas deve considerar o coletivo, as condições de trabalho, a organização do processo produtivo, as relações de poder e as políticas institucionais. Em uma questão de prova, se há alternativa a afirmar que o profissional que atua em saúde do trabalhador deve compreender a relação entre processo saúde-doença e trabalho, essa alternativa tende a estar correta. A psicologia, segundo a aula, pode contribuir com um olhar singular para cada sujeito, mas sem perder a dimensão coletiva. Essa frase é muito importante. O trabalhador é uma pessoa singular, com história, subjetividade, sofrimento e experiência própria. Ao mesmo tempo, ele faz parte de um coletivo, de uma equipe, de uma categoria profissional, de uma organização e de uma rede de relações. Por isso, a atuação deve valorizar tanto a subjetividade individual quanto a dimensão coletiva do trabalho. A aula também menciona ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Esses 4 termos podem aparecer em prova. Promoção significa criar condições para saúde, dignidade, respeito e qualidade de vida no trabalho. Prevenção significa evitar que riscos e agravos ocorram, por meio de políticas, treinamento, gestão adequada e canais de proteção. Assistência significa atender o trabalhador quando há sofrimento, adoecimento ou violação. Reabilitação significa apoiar a recuperação e o retorno à vida laboral, quando possível, com cuidado e proteção. Atenção, a saúde do trabalhador, enquanto política pública, não se restringe aos centros de referência em saúde do trabalhador. Esses centros são importantes, mas a política deve estar presente em toda a rede de atenção à saúde, incluindo unidades básicas, hospitais, serviços especializados e ações intersetoriais. Uma alternativa que restrinja a saúde do trabalhador apenas a um serviço específico deve ser vista com desconfiança. Outro ponto importante é a notificação dos agravos relacionados ao trabalho. A notificação é uma ação essencial de cuidado, vigilância e planejamento. Sem notificação, a violência, os acidentes e as doenças ocupacionais permanecem invisíveis. Quando o problema é invisível, a gestão pública e a organização não conseguem formular políticas adequadas de prevenção. Portanto, em prova, é correto afirmar que a notificação dos agravos é um desafio relevante e uma ação importante para a atenção integral à saúde dos trabalhadores. Conceito de assédio moral. Assédio moral é uma das formas mais cobradas de violência no trabalho. O conceito precisa ser compreendido com precisão. Assédio moral é caracterizado por condutas abusivas, repetitivas e sistemáticas que visam humilhar, desqualificar ou isolar o trabalhador. Essas condutas podem ocorrer entre colegas, entre superiores e subordinados, ou até de subordinados contra superiores. O objetivo ou efeito é minar a autoestima, a dignidade, a identidade profissional e a estabilidade emocional da vítima. A palavra condutas mostra que não se trata apenas de uma fala isolada. Pode envolver atos, omissões, gestos, decisões administrativas, distribuição de tarefas, retenção de informação, isolamento e formas de comunicação. A palavra abusivas indica excesso, desvio e violação do respeito devido. A palavra repetitivas indica que o comportamento não é pontual. A palavra sistemáticas indica padrão, continuidade e organização da conduta ao longo do tempo. Em provas, a repetição costuma ser elemento central. Um conflito isolado, uma cobrança eventual, uma crítica técnica respeitosa ou uma divergência profissional não configuram, por si só, assédio moral. Para haver assédio moral, normalmente a banca descreve uma prática reiterada, humilhante, constrangedora, desestabilizadora ou excludente. O assédio moral tem algumas características fundamentais. A primeira é a repetição sistemática de atos hostis. Isso significa que a vítima é submetida continuamente a comportamentos negativos, como críticas injustas, humilhações, boicotes, interrupções, isolamento ou atribuição de tarefas degradantes. A segunda característica é a intenção ou o efeito de excluir ou desestabilizar. Mesmo quando a questão não menciona diretamente a intenção do agressor, o conjunto de condutas pode demonstrar que a vítima está sendo empurrada para o isolamento, para o fracasso ou para o pedido de desligamento. A terceira característica é a duração prolongada. O assédio moral tende a se desenvolver ao longo do tempo. Ele vai corroendo a autoconfiança, o vínculo com o trabalho e a saúde da vítima. A quarta característica é o impacto na saúde física e mental. O assédio moral não é apenas um desconforto. Ele pode causar ansiedade, depressão, medo, insônia, dores físicas, problemas gastrointestinais, hipertensão, queda de imunidade e outros sintomas. A quinta característica é a destruição da identidade profissional. Esse é um ponto conceitual refinado e importante. A pessoa passa a duvidar de sua competência, perde o sentido do trabalho, sente vergonha, culpa, inutilidade ou incapacidade. Em casos graves, o trabalhador deixa de se reconhecer como profissional competente e passa a internalizar a imagem negativa construída pelo assediador.
Exemplos de assédio moral. A aula apresenta exemplos que devem ser transformados em linguagem clara para memorização. Um exemplo é ignorar a presença do trabalhador. Isso ocorre quando a pessoa é tratada como invisível, não é cumprimentada, não é chamada para reuniões, não recebe retorno, é excluída de comunicações ou é impedida de participar da vida organizacional. Esse isolamento pode ser muito destrutivo, porque rompe os vínculos sociais e profissionais. Outro exemplo é atribuir tarefas impossíveis. Nesse caso, o trabalhador recebe metas ou atividades que não podem ser cumpridas nas condições disponíveis. A intenção ou o efeito é produzir fracasso, constrangimento e sensação de incapacidade. Também configura prática típica atribuir tarefas inúteis ou sem sentido. Essa situação ocorre quando a organização esvazia as funções do trabalhador, retira suas responsabilidades reais e o obriga a cumprir jornadas sem atividade relevante. O ócio forçado pode ser forma de assédio moral, especialmente quando usado para humilhar, isolar ou forçar a saída da pessoa. Outro exemplo é criticar constantemente sem fundamento. Crítica profissional é legítima quando é respeitosa, objetiva, proporcional e orientada ao desenvolvimento. Mas crítica pública, desdenhosa, sem fundamento, repetida e humilhante pode configurar assédio moral. Mais um exemplo é isolar o trabalhador dos colegas. O isolamento pode ocorrer por ordem explícita, por retirada de acesso a sistemas, por exclusão de reuniões, por proibição de comunicação ou por criação de um ambiente em que os demais evitam contato com a vítima por medo de retaliação. Também é exemplo espalhar boatos ou calúnias. Essa prática atinge a reputação, a imagem e a credibilidade profissional do trabalhador. Em prova, palavras como boatos, rumores, comentários depreciativos e desqualificação pública devem acender o alerta para assédio moral. Consequências do assédio moral. As consequências do assédio moral são graves. A aula menciona transtornos mentais, doenças psicossomáticas, redução da produtividade, afastamento do trabalho e, em casos extremos, suicídio. Do ponto de vista mental, o trabalhador pode desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse crônico, medo constante, insegurança, irritabilidade, perda de concentração e baixa autoestima. O sofrimento psíquico é um dos elementos centrais desse tema. Do ponto de vista físico, o corpo pode responder ao sofrimento emocional. Isso é essencial para entender por que o assédio moral não afeta apenas a esfera psicológica. O assédio pode gerar gastrite, úlcera, refluxo, hipertensão, taquicardia, arritmia, dores crônicas, tensões musculares, lombalgias, queda de imunidade, fadiga extrema, dermatites, queda de cabelo e enxaquecas. Do ponto de vista organizacional, o assédio moral compromete o clima de trabalho, reduz a produtividade real, aumenta o absenteísmo, aumenta a rotatividade, enfraquece vínculos, prejudica a cooperação e pode gerar responsabilização institucional. A organização que tolera o assédio se torna um ambiente inseguro e perde eficiência. Do ponto de vista social, o assédio pode afetar a família, os relacionamentos, a vida comunitária e a capacidade da pessoa de manter vínculos saudáveis. O trabalhador pode levar para fora do ambiente de trabalho o medo, o esgotamento e o sentimento de desamparo. Em prova, cuidado com alternativas que minimizam o assédio moral, dizendo que ele não se relaciona com absenteísmo, adoecimento, queda de produtividade ou afastamentos. Essas alternativas tendem a ser incorretas. O assédio moral tem relação direta com adoecimento e desempenho organizacional. Classificação do assédio moral. Quanto à natureza da conduta, o assédio moral pode ser classificado de diferentes formas. A primeira classificação destacada na aula é quanto à natureza da conduta. Nesse critério, aparecem o assédio moral interpessoal e o assédio moral organizacional. O assédio moral interpessoal está ligado diretamente às interações entre pessoas. Ele ocorre quando uma pessoa ou um grupo pratica comportamentos que humilham, discriminam, desqualificam ou isolam determinado trabalhador. O foco está na relação direta entre sujeitos, embora a organização ainda tenha responsabilidade pela prevenção e pelo enfrentamento. Exemplo de assédio moral interpessoal: um supervisor critica publicamente uma servidora todos os dias, usa palavras depreciativas, retém informações para prejudicar sua atuação e a ridiculariza em reuniões. Outro exemplo: colegas de mesmo nível combinam boicotes, espalham boatos e excluem uma pessoa dos grupos de trabalho. O assédio moral organizacional decorre das práticas da própria empresa ou instituição. Ele ocorre quando o modelo de gestão, a cultura organizacional ou as políticas internas impõem pressão abusiva, metas inatingíveis, humilhação institucionalizada, competição extrema ou condições que levam o trabalhador a uma situação constante de fracasso e sofrimento. Exemplo de assédio moral organizacional: uma empresa define metas deliberadamente impossíveis, expõe publicamente rankings de pior desempenho com linguagem humilhante, ameaça demissão de modo constante e naturaliza a pressão psicológica como método de gestão. Nesse caso, o problema não é apenas uma pessoa assediadora, mas um modo institucional de organizar o trabalho. Para a FEPESI, a diferença é importante. Se a questão descreve condutas praticadas diretamente por uma pessoa contra outra, pense em assédio interpessoal. Se a questão descreve práticas de gestão, metas abusivas, políticas institucionais e modo de funcionamento da organização, pense em assédio organizacional. Classificação do assédio moral. Quanto à hierarquia, a segunda classificação destacada é quanto à hierarquia. Aqui aparecem 4 categorias: assédio moral vertical descendente, assédio moral vertical ascendente, assédio moral horizontal e assédio moral misto.
O assédio moral vertical descendente é aquele praticado por superior hierárquico contra subordinado. É a forma mais comum e muito cobrada em prova. O chefe, gerente, coordenador, supervisor ou autoridade usa sua posição de poder para humilhar, perseguir, isolar, sobrecarregar, retirar funções ou desqualificar o trabalhador subordinado. Exemplo clássico. Uma chefe retira o acesso de uma funcionária ao sistema, impede que ela trabalhe, obriga que cumpra horário integral sem tarefas e a mantém isolada dos colegas. Esse caso caracteriza assédio moral vertical descendente, porque vem de cima para baixo na hierarquia. O assédio moral vertical ascendente ocorre quando um ou mais subordinados assediam um superior hierárquico. Essa forma é menos comum, mas importante para a prova. Pode envolver recusa coletiva injustificada em cumprir tarefas, disseminação de rumores para desestabilizar o gestor, boicote sistemático à liderança ou ações organizadas para minar sua autoridade. Atenção, a banca pode afirmar que o assédio moral só pode ser praticado pelo chefe contra o subordinado. Essa afirmação é incorreta. O assédio moral pode ocorrer em várias direções, inclusive de subordinados contra superiores. O assédio moral horizontal ocorre entre colegas de mesmo nível hierárquico. Ele pode aparecer por provocações, exclusão social, boicotes, apelidos depreciativos, competição abusiva, sabotagem, espalhamento de boatos ou constrangimentos praticados por pessoas que ocupam posição semelhante na organização. Exemplo, servidores de uma mesma equipe isolam uma colega, não repassam informações, fazem comentários maldosos e combinam boicotes para prejudicar seu desempenho. Como não há superioridade hierárquica entre os envolvidos, a classificação é assédio moral horizontal. O assédio moral misto ocorre quando há combinação de formas. A vítima pode ser assediada por um superior e também por colegas. Muitas vezes, o assédio começa de cima para baixo, e os colegas aderem à perseguição por medo, conveniência ou imitação. Também pode ocorrer o inverso, quando colegas começam a hostilidade e a chefia se omite ou participa. Para memorizar em linguagem simples, vertical descendente é de cima para baixo. Vertical ascendente é de baixo para cima. Horizontal é entre iguais. Misto é uma combinação de direções. Descrição verbal da imagem sobre os 4 tipos de assédio moral. O material apresenta uma imagem resumindo os 4 tipos de assédio moral. Como este transcript foi pensado para leitura por inteligência artificial de voz, a imagem pode ser descrita da seguinte forma. A imagem pergunta quais são os 4 tipos de assédio moral. O primeiro tipo é o assédio moral vertical descendente, que ocorre quando superiores hierárquicos praticam condutas abusivas contra subordinados. A ideia central é a utilização do poder de mando para constranger, humilhar, isolar ou prejudicar a vítima. O segundo tipo é o assédio moral vertical ascendente, que ocorre quando subordinados praticam atos hostis contra um superior, buscando desestabilizá-lo, deslegitimar sua autoridade ou prejudicar sua atuação. Apesar de menos frequente, também é possível e deve ser reconhecido em prova. O terceiro tipo é o assédio moral horizontal, que ocorre entre colegas situados no mesmo nível hierárquico. A imagem associa essa forma a conflitos, exclusão, boicotes e provocações que afetam a convivência e o desempenho profissional. O quarto tipo é o assédio moral organizacional, que decorre das práticas da organização. A imagem destaca que metas abusivas, pressão excessiva, políticas degradantes e formas de gestão desumanizadas podem causar sofrimento e prejudicar o desempenho profissional. Estudo de caso, isolamento e ócio forçado. A aula traz um caso muito importante para a prova. Uma trabalhadora retorna de licença médica prolongada e, ao voltar, seu chefe a deixa sem acesso ao sistema da empresa por 2 meses. Apesar disso, ela é obrigada a cumprir horário integral no local de trabalho, sentada à mesa, sem falar com os colegas. Essa situação caracteriza assédio moral vertical descendente, na forma de isolamento e ócio forçado. Vamos decompor o caso. Primeiro, existe uma relação hierárquica, o chefe pratica a conduta contra a subordinada. Portanto, a direção é vertical descendente. Segundo, a privação de instrumento de trabalho, porque a trabalhadora fica sem acesso ao sistema. Terceiro, a obrigação de permanecer na jornada integral, mesmo sem possibilidade de trabalhar. Quarto, a isolamento social, pois ela fica impedida de conversar com colegas. Quinto, o período é prolongado, pois dura 2 meses. A alternativa correta, nesse tipo de questão, deve reconhecer que o ócio forçado e o isolamento podem configurar assédio moral. Não se trata de regime intermitente. Não se trata de mero constrangimento isolado. Não há elementos de assédio sexual, porque a situação não envolve comportamento de natureza sexual. Não é assédio moral horizontal, porque não foi praticado por colegas de mesmo nível hierárquico. Também não é discriminação de gênero se a descrição não trouxer elementos específicos de gênero. Esse caso é muito útil para a FEPESE porque mostra como a banca pode cobrar interpretação. O candidato não deve decorar apenas nomes, mas identificar elementos da situação concreta. Estudo de caso, críticas públicas, sobrecarga e retenção de informações. Outro caso trabalhado na aula apresenta uma funcionária que sofre comportamento hostil de seu supervisor. Ele faz críticas públicas e desdenhosas ao trabalho dela em reuniões, atribui tarefas adicionais sem compensação ou reconhecimento e retém informações importantes para a execução do trabalho. Essa situação configura assédio moral no trabalho.
Os elementos centrais são a repetição de comportamentos hostis, a exposição pública, a humilhação, a sobrecarga, a retenção de informações e a criação de obstáculos ao desempenho. A crítica pública e desdenhosa é diferente de feedback. Feedback adequado é respeitoso, claro, específico, fundamentado e voltado ao desenvolvimento profissional. Já a crítica humilhante, repetida, pública e sem finalidade pedagógica é abuso. A sobrecarga de trabalho sem reconhecimento ou compensação também pode fazer parte do assédio, especialmente quando usada para desestabilizar a vítima ou produzir fracasso. A retenção de informações é outra prática típica, porque impede que a pessoa desempenhe bem suas funções e depois pode ser usada para acusá-la de incompetência. Em prova, cuidado com alternativas que chamam esse comportamento de método normal de gestão. Pressão abusiva, humilhação e retenção deliberada de informações não são instrumentos legítimos de gestão. Também cuidado com alternativas que colocam a responsabilidade na vítima, sugerindo que ela deve apenas aprender a lidar melhor com a situação. O enfrentamento do assédio exige ação institucional, e não simples adaptação psicológica da vítima ao abuso. Outro ponto importante, o assédio moral não é apenas questão pessoal entre agressor e vítima. Ele está ligado à cultura organizacional, às relações de poder e às formas de gestão. Por isso, é possível e necessário implementar ações de prevenção e intervenção. Assédio moral e alternativas incorretas. Em prova, a aula traz uma questão em que se pede a afirmativa incorreta sobre assédio moral. A alternativa incorreta afirma que o assédio moral é praticado exclusivamente pelo chefe ao subordinado. Essa palavra exclusivamente torna a afirmação errada. O assédio moral pode ocorrer de forma vertical descendente, vertical ascendente, horizontal, mista, interpessoal, coletiva ou organizacional. Por isso, qualquer alternativa que restrinja o fenômeno a uma única direção hierárquica deve ser analisada com cautela. Agressões podem ser difusas e implícitas. Essa afirmação é correta. O assédio moral nem sempre aparece como uma agressão direta. Pode haver ironias, omissões, exclusões, insinuações e práticas silenciosas. A violação da dignidade, com constante desqualificação da vítima, podendo levar à neutralização de seu poder. Essa afirmação também é correta. O assédio reduz a capacidade de influência da vítima, compromete sua credibilidade e afeta sua posição simbólica no grupo. O assédio pode se manifestar por isolamento e recusa de comunicação. Essa também é uma afirmação correta. Ignorar a presença do trabalhador, impedir o diálogo e interrompê-lo quando tenta falar são formas típicas de exclusão. A regra para a prova é a seguinte: assédio moral é amplo, pode ser sutil, pode ocorrer em várias direções, pode ser interpessoal ou organizacional, e produz dano à dignidade, à saúde e à identidade profissional. Assédio moral como violência psicológica e sofrimento global. A aula reforça que o assédio moral é uma modalidade de violência e sofrimento psicológico que pode provocar dano profundo ao indivíduo. Esse dano pode alcançar a esfera física, a esfera psíquica e o funcionamento global da pessoa. Funcionamento global significa a maneira como a pessoa se organiza na vida. O assédio pode prejudicar a autoestima, as relações interpessoais, a capacidade de concentração, o desempenho profissional, o vínculo com o trabalho, a motivação, o sono, o apetite, a saúde física e a autonomia. Esse ponto é relevante porque a banca pode perguntar se o assédio moral gera apenas desconforto emocional. A resposta é não. Ele pode gerar adoecimento amplo, com repercussões físicas, psicológicas, sociais e profissionais. A aula explica como o assédio moral pode ter efeitos físicos. O sofrimento emocional aciona respostas corporais. O corpo reage ao estresse crônico, à humilhação e ao medo. Por isso, podem aparecer distúrbios gastrointestinais, como gastrite, úlceras e refluxo, problemas cardiovasculares, como hipertensão, taquicardia e arritmias, doenças musculoesqueléticas, como dores crônicas, tensões e lombalgias, alterações hormonais e imunológicas, como queda de imunidade e fadiga extrema, e transtornos psicossomáticos, como dermatites, queda de cabelo e enxaquecas. Para concursos, esse ponto ajuda a responder questões que associam ambiente de trabalho hostil a adoecimento. A violência no trabalho deve compor a análise da saúde ocupacional justamente porque o trabalho pode ser fonte de sofrimento intenso. Conceito de assédio sexual. O assédio sexual é outra forma relevante de violência no trabalho. Ele é definido como qualquer comportamento de natureza sexual que seja indesejado e que cause constrangimento à vítima. Aqui, as expressões mais importantes são comportamento de natureza sexual, indesejado e constrangimento. O comportamento de natureza sexual pode aparecer por palavras, gestos, convites, toques, mensagens, piadas, insinuações, imagens, propostas explícitas ou outras formas de aproximação sexual não consentida. O caráter indesejado mostra que a vítima não aceita, não deseja ou se sente invadida pela conduta. O constrangimento mostra que há violação da liberdade, da dignidade e da segurança da pessoa. O assédio sexual está frequentemente relacionado ao abuso de poder, mas não se limita a relações hierárquicas. Em muitos casos, um superior usa sua posição para oferecer benefícios, ameaçar prejuízos ou condicionar oportunidades a favores sexuais. Mas também pode haver assédio sexual ambiental, em que a cultura do local de trabalho se torna hostil por piadas, comentários, insinuações e comportamentos sexualizados. Em prova, a presença de conotação sexual é o elemento que diferencia o assédio sexual de outras formas de violência.
Se a conduta envolve humilhação, isolamento e desqualificação sem conteúdo sexual, tende a ser assédio moral. Se envolve propostas, convites, chantagens, toques, comentários íntimos, insinuações sexuais ou ambiente sexualizado hostil, pode ser assédio sexual. Tipos de assédio sexual. A aula apresenta dois tipos de assédio sexual, o assédio por chantagem e o assédio ambiental. O assédio sexual por chantagem ocorre quando há uma troca implícita ou explícita entre favores sexuais e benefícios profissionais, ou entre recusa sexual e prejuízo profissional. A lógica é de condicionamento. A pessoa assediadora sugere ou afirma que a vítima terá promoção, permanência no emprego, boa avaliação, escala favorável, oportunidade ou benefício se aceitar a aproximação sexual. Também pode ameaçar demissão, punição, perda de oportunidade, transferência prejudicial ou avaliação negativa caso a vítima recuse. Exemplo, um gerente diz a uma subordinada que ela terá chances de promoção se sair com ele. Outro exemplo, uma chefia ameaça prejudicar a escala de uma servidora se ela não aceitar convites íntimos. Esses casos apontam para assédio por chantagem. O assédio sexual ambiental ocorre quando o ambiente de trabalho se torna hostil por causa de comportamentos sexualizados. Não é necessário que haja uma promessa explícita de vantagem ou ameaça direta. O foco é a criação de um ambiente invasivo, constrangedor, ofensivo ou intimidante. Isso pode ocorrer por piadas sexuais, comentários sobre o corpo, imagens inadequadas, insinuações, mensagens, gestos obscenos ou conversas indesejadas sobre sexo. Exemplo, em um setor, colegas fazem diariamente piadas sexuais sobre uma trabalhadora, comentam seu corpo e compartilham imagens inadequadas, tornando o ambiente ofensivo e constrangedor. Ainda que não exista chantagem por promoção ou demissão, pode haver assédio sexual ambiental. Para a FEPESI, Memarais assim, assédio por chantagem envolve troca, benefício ou prejuízo profissional condicionado a favores sexuais. Assédio ambiental envolve ambiente hostil, sexualizado, ofensivo ou constrangedor. Consequências do assédio sexual. As consequências do assédio sexual são graves. A aula menciona trauma psicológico, medo, insegurança, culpa, afastamento do trabalho, dificuldade de relacionamento interpessoal e danos à reputação profissional. O trauma psicológico pode aparecer porque a vítima sente que sua intimidade, liberdade e dignidade foram violadas. O medo pode envolver receio de perder o emprego, de sofrer retaliações, de não ser acreditada, de ser exposta ou de ser culpabilizada. A insegurança pode afetar a permanência no trabalho, a confiança em colegas e a confiança em superiores. A culpa é um efeito importante, embora injusto, porque muitas vítimas passam a se perguntar se fizeram algo para provocar a situação. Em termos de prevenção, a organização deve evitar a culpabilização da vítima e garantir acolhimento adequado. O afastamento do trabalho pode ocorrer por adoecimento, medo de retornar ao ambiente, necessidade de proteção ou deterioração das relações laborais. A dificuldade de relacionamento interpessoal pode surgir pela quebra de confiança, vergonha, isolamento ou sofrimento psíquico. Danos à reputação profissional podem ocorrer quando há boatos, exposição indevida, retaliação ou tentativa de desqualificar a vítima. Em ambientes machistas ou discriminatórios, a vítima pode ser injustamente julgada, enquanto o agressor é protegido. Esse é um ponto de atenção para políticas institucionais. Diferença entre assédio moral e assédio sexual. A diferença entre assédio moral e assédio sexual é muito cobrada. No entanto, a aula também alerta que a distinção nem sempre é absolutamente clara na realidade, porque as condutas podem se sobrepor. De modo didático, o assédio moral tem como núcleo a humilhação, a desqualificação, o isolamento, a perseguição, a exposição degradante e a destruição da dignidade ou identidade profissional. É uma conduta repetitiva, dentro da relação de trabalho, em que o empregado ou servidor é submetido a situações humilhantes e constrangedoras. Já o assédio sexual tem como núcleo o constrangimento de natureza sexual. O objetivo ou o efeito é invadir a liberdade sexual da vítima, obter favorecimento sexual, criar ambiente hostil sexualizado ou submeter a pessoa a comportamentos íntimos indesejados. A imagem do material compara os dois institutos. Em linguagem verbal, a imagem apresenta o assédio moral como uma conduta repetitiva dentro da relação de trabalho, na qual o empregado é submetido a situações humilhantes e constrangedoras. Como exemplos de assédio moral, a imagem menciona atribuir, de propósito e com frequência, tarefas inferiores ou distintas das atribuições. Agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo ou alterar o tom de voz, e desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas na distribuição de tarefas. A mesma imagem apresenta o assédio sexual como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Como exemplos de assédio sexual, aparecem promessas de tratamento diferenciado com insinuações explícitas ou veladas, contato físico não desejado e convites impertinentes. E chantagem para permanência no emprego, conversas indesejáveis sobre sexo ou outros comportamentos de teor sexual. Porém, cuidado com a palavra claramente. A aula traz uma questão em que se afirma que o assédio moral se diferencia claramente do assédio sexual no ambiente de trabalho. A assertiva é considerada falsa no contexto da questão, porque ignora que as condutas podem se sobrepor. Um caso de assédio sexual pode envolver humilhações públicas, isolamento e desqualificação profissional, que são elementos típicos do assédio moral. Da mesma forma, o assédio moral pode ser praticado com conotações sexuais sutis, principalmente em contextos de abuso hierárquico. A lição para a prova é dupla.
Primeiro, é necessário saber diferenciar os conceitos em termos didáticos. Segundo, é necessário evitar afirmações absolutas que digam que a separação é sempre clara, rígida e sem sobreposição. Palavras como sempre, nunca, exclusivamente, claramente e sem exceção costumam indicar generalizações perigosas. Questão de associação entre assédio moral e assédio sexual. A aula traz uma questão em que o candidato deve associar descrições aos tipos de assédio. A primeira descrição fala em exposição prolongada e repetitiva dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho e o exercício de suas funções. Essa descrição corresponde ao assédio moral. Os termos prolongada, repetitiva, humilhantes e constrangedoras são chaves. A segunda descrição fala em comportamentos, palavras, atos e gestos que podem causar danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, fazendo-a duvidar de si e de sua competência. Essa também é descrição de assédio moral. O trecho fazendo-a duvidar de si e de sua competência aponta para a destruição da autoestima e da identidade profissional. A terceira descrição fala em qualquer atividade indesejada de caráter íntimo e invasivo que afete a relação de emprego de uma pessoa, criando ambiente de trabalho hostil. Essa descrição corresponde ao assédio sexual, porque menciona caráter íntimo e invasivo. Assim, a sequência correta é assédio moral e assédio sexual. Para a FEPESI, essa forma de cobrança é provável, uma descrição conceitual, seguida da exigência de classificação. Fatores estruturais e culturais da violência no trabalho. A violência no trabalho, especialmente o assédio moral e o assédio sexual, está enraizada em fatores estruturais e culturais. Esse ponto é muito importante para questões mais reflexivas e para alternativas que tentam reduzir o problema a conflitos individuais. O primeiro fator é a organização do trabalho. Metas abusivas, hierarquias rígidas e falta de autonomia favorecem práticas violentas. Quando a gestão se baseia apenas em pressão, medo, controle e competição, o ambiente se torna propício ao adoecimento. A falta de autonomia também aumenta a vulnerabilidade do trabalhador, porque ele não consegue organizar sua atividade nem negociar condições adequadas. O segundo fator é a cultura empresarial ou cultura organizacional. Ambientes que valorizam a competição a qualquer custo e negligenciam o bem-estar dos trabalhadores são mais propensos ao assédio. Quando a organização premia resultados sem considerar a forma como são obtidos, gestores abusivos podem ser tolerados. Quando piadas ofensivas são naturalizadas, o assédio sexual ambiental pode se espalhar. Quando o sofrimento é visto como fraqueza, as vítimas tendem a se calar. O terceiro fator é a desigualdade de gênero, raça e outras desigualdades estruturais. A aula menciona que mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQI+ podem ser mais vulneráveis ao assédio devido a estereótipos e preconceitos estruturais. Para fins de prova, o mais importante é compreender que o assédio e a violência no trabalho não atingem todos de modo igual. Grupos historicamente discriminados podem estar mais expostos a condutas ofensivas, exclusões, piadas, invasões, desqualificação e violência simbólica. Esse ponto também ajuda a interpretar questões sobre diversidade, inclusão e gestão de pessoas. Uma organização que deseja prevenir violência precisa atuar sobre cultura, relações de poder, preconceitos, canais de denúncia e políticas de responsabilização. Gestão por estresse e práticas gerenciais abusivas. A aula aborda uma questão sobre práticas gerenciais de gestão por estresse. A assertiva dizia que essas práticas visam essencialmente ao bem-estar dos trabalhadores e ao aumento do seu envolvimento no trabalho. A resposta é errada. A gestão por estresse utiliza a pressão como ferramenta de controle e desempenho. Pode envolver metas abusivas, pressão constante, sobrecarga de tarefas, ausência de reconhecimento, ameaça permanente, competição extrema, exposição pública de resultados negativos e naturalização do medo. Essas práticas não promovem engajamento saudável. Elas podem até gerar resultados imediatos, mas tendem a produzir clima organizacional tóxico, adoecimento físico e mental, despersonalização do trabalhador, queda da produtividade real, afastamentos e rotatividade. Clima organizacional tóxico é um ambiente marcado por medo, insegurança, competição desleal, falta de confiança e sensação de ameaça. Nesse ambiente, as pessoas não colaboram de modo genuíno. Elas se protegem, escondem erros, evitam pedir ajuda e podem reproduzir violência. Adoecimento físico e mental aparece por estresse crônico, ansiedade, depressão, burnout, alterações de sono, sintomas psicossomáticos e perda de energia. A pressão constante desgasta o corpo e a mente. Despersonalização do trabalhador ocorre quando a pessoa passa a ser vista apenas como recurso, número, meta ou instrumento de produção. A dignidade humana é substituída por uma lógica puramente utilitarista. A queda da produtividade real pode parecer contraditória, mas é muito importante. Pressão abusiva pode produzir esforço momentâneo, mas, com o tempo, compromete qualidade, criatividade, cooperação, saúde e permanência das pessoas. Afastamentos e rotatividade aumentam porque trabalhadores adoecem, pedem licença, saem da organização ou buscam transferências. Assim, a gestão por estresse é prejudicial para trabalhadores e para a própria organização. Para a FEPESI, a banca pode apresentar uma alternativa dizendo que cobrança intensa, metas abusivas e pressão psicológica são estratégias modernas de engajamento. Essa alternativa deve ser vista com cautela. Quando a questão associa tais práticas ao adoecimento, à violência ou ao clima tóxico, a resposta adequada é reconhecer o risco psicossocial.
Enfrentamento e prevenção da violência no trabalho. A prevenção e o enfrentamento da violência no trabalho exigem ações institucionais. Não basta orientar a vítima a ser resiliente. Não basta tratar o problema como conflito interpessoal. É necessário criar políticas, estruturas, canais, treinamentos e formas de responsabilização. A aula menciona a Convenção número 190 da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece diretrizes para prevenir e combater a violência e o assédio no mundo do trabalho. O ponto principal é o reconhecimento do direito de todos a um ambiente laboral livre de violência e assédio. Entre as medidas de enfrentamento, aparecem políticas internas de prevenção, canais de denúncia seguros, proteção às vítimas e sanções aos agressores. Políticas internas de prevenção são normas, procedimentos e diretrizes que deixam claro o que é proibido, como denunciar, como investigar, quais são as responsabilidades dos gestores e quais consequências podem ocorrer. Uma política efetiva não deve existir apenas no papel, ela precisa ser conhecida, aplicada e acompanhada. Canais de denúncia seguros são meios pelos quais vítimas e testemunhas podem relatar situações de violência sem medo de retaliação. A segurança envolve confidencialidade, acolhimento, proteção contra perseguição e tratamento sério da denúncia. Proteção às vítimas significa garantir que a pessoa que denuncia não seja novamente punida, exposta, isolada ou desacreditada. Pode envolver acolhimento psicológico, medidas de preservação, reorganização do trabalho, afastamento do agressor ou outras providências. Sanções aos agressores são necessárias para demonstrar que a organização não tolera violência. Sem responsabilização, a cultura de impunidade estimula novas práticas abusivas. A aula também destaca a criação de comissões de ética. Essas comissões podem investigar, mediar conflitos e contribuir para a integridade das relações laborais. Em administração pública, comissões, corregedorias, ouvidorias, canais de denúncia e unidades de integridade podem aparecer como instrumentos de prevenção e responsabilização. Treinamentos contínuos sobre respeito e diversidade são relevantes porque ajudam trabalhadores e gestores a reconhecer condutas inadequadas, compreender direitos e deveres e desenvolver práticas de convivência saudável. Campanhas de conscientização também são úteis para informar e educar. Acompanhamento psicológico às vítimas deve ser assegurado, porque o assédio pode causar sofrimento intenso. Esse acompanhamento não substitui a apuração institucional, mas complementa a proteção da saúde mental. Papel dos trabalhadores no enfrentamento. Os trabalhadores também têm papel relevante no enfrentamento da violência no trabalho. Eles devem conhecer seus direitos, estar atentos às situações de abuso e saber como agir diante delas. Registrar abusos é importante. O registro pode incluir datas, horários, locais, nomes de pessoas envolvidas, testemunhas, mensagens, documentos e descrição dos acontecimentos. O objetivo não é burocratizar o sofrimento, mas permitir que a denúncia seja compreendida e apurada. Denunciar abusos é um passo para romper o ciclo de violência. A denúncia pode ser feita por canais internos, órgãos competentes, sindicatos, ouvidorias, comissões de ética ou outras instâncias previstas na organização. Buscar apoio em sindicatos e órgãos competentes fortalece a rede de proteção. A vítima não deve ser deixada isolada. O isolamento é justamente uma das armas do assédio. Os trabalhadores também podem atuar como agentes de transformação. Isso significa não compactuar com piadas ofensivas, boatos, exclusões, humilhações e práticas abusivas. Significa apoiar colegas, valorizar a solidariedade e contribuir para uma cultura de respeito. A frase central da aula é que tolerar o mal é tão grave quanto cometê-lo. Para fins de prova, essa ideia reforça a responsabilidade coletiva e institucional no combate à violência. Violência no trabalho como violação de direitos humanos e dignidade. A violência no trabalho, especialmente o assédio moral e o assédio sexual, constitui grave violação dos direitos humanos e da dignidade do trabalhador. Essa afirmação tem grande valor teórico. Dignidade significa reconhecer o trabalhador como pessoa, e não como simples instrumento. A dignidade exige respeito, segurança, liberdade, integridade, reconhecimento e proteção contra a humilhação e abuso. Quando o trabalhador é submetido a assédio moral, sua dignidade é atingida porque ele é humilhado, isolado, desqualificado ou transformado em alvo de perseguição. Quando sofre assédio sexual, sua dignidade é atingida porque sua liberdade e intimidade são invadidas, muitas vezes em contexto de poder e vulnerabilidade. Enfrentar essas violências exige ações articuladas entre Estado, empresas, instituições públicas, sindicatos, sociedade civil e trabalhadores. Também exige mudança cultural profunda, com valorização do respeito, da empatia e da justiça nas relações de trabalho. Em uma prova de administração, uma alternativa correta pode dizer que a prevenção do assédio envolve ações de gestão de pessoas, cultura organizacional, canais de denúncia, responsabilização e promoção de ambiente saudável. Uma alternativa incorreta pode dizer que o problema se resolve apenas com adaptação individual da vítima, ou que é impossível prevenir assédio por ser problema exclusivamente pessoal. Perlaboração coletiva do trabalho. A aula apresenta o conceito de perlaboração coletiva do trabalho, vinculado às clínicas do trabalho e à psicodinâmica do trabalho. Embora seja um conceito mais ligado à psicologia organizacional, ele pode aparecer em questões que relacionam sofrimento, violência e organização do trabalho. A perlaboração coletiva do trabalho não consiste exclusivamente na transformação de situações de sofrimento e violência. A palavra exclusivamente torna a afirmação errada, porque o conceito é mais amplo.
A perlaboração é um processo psíquico e coletivo que ocorre quando trabalhadores têm espaço para compartilhar experiências, elaborar conflitos e construir sentido sobre o trabalho. Ela envolve troca de experiências entre pares, reconhecimento mútuo, construção de sentido, transformação do sofrimento em ação coletiva e fortalecimento da identidade profissional. Em linguagem simples, os trabalhadores deixam de sofrer isoladamente e passam a elaborar coletivamente o que vivem. Ao falar, ouvir, reconhecer e ser reconhecido, o grupo pode transformar sofrimento em reflexão, resistência, criatividade e ação. Esse processo promove saúde mental, coesão grupal, fortalecimento da identidade profissional e resistência a formas de dominação e alienação no trabalho. Portanto, quando uma questão disser que a perlaboração é apenas transformação do sofrimento, cuidado com a palavra apenas. A ideia é mais ampla. Violência autoprovocada e ambiente de trabalho hostil. A aula também aborda a relação entre violência no trabalho e violência autoprovocada, incluindo o risco de atos suicidas. Esse é um tema sensível, mas pode ser cobrado em concursos no contexto de saúde ocupacional. A avaliação de fatores de violência relacionada ao trabalho deve compor a anamnese ocupacional porque um cenário laborativo hostil influencia gravemente a saúde mental. Quando há degradação da convivência coletiva e surgimento de sentimento de desamparo, o trabalhador pode se sentir isolado, sem apoio e sem saída. A alternativa correta no caso apresentado é aquela que relaciona a violência autoprovocada à degradação da convivência coletiva e ao sentimento de desamparo. Esse ponto é importante porque a questão não está focada apenas em salário, avaliação de desempenho ou contexto econômico. O foco está na ruptura dos vínculos, na hostilidade do ambiente e no abandono subjetivo. A convivência coletiva saudável funciona como proteção. Quando os vínculos são destruídos, o trabalhador perde apoio social e reconhecimento. O sentimento de desamparo aumenta o risco de sofrimento grave. Por isso, a prevenção envolve cuidado com o clima organizacional, escuta, acolhimento e políticas de saúde mental. Como a FEPESI pode cobrar o tema? A FEPESI pode cobrar o conceito de violência no trabalho. Nesse caso, espere alternativas que falem em ação, comportamento ou atitude que cause dano físico, psicológico ou moral ao trabalhador. A alternativa incorreta pode restringir a violência a agressões físicas. A FEPESI pode cobrar as características do assédio moral. Nesse caso, procure expressões como condutas abusivas, repetitivas e sistemáticas, humilhação, desqualificação, isolamento, destruição da autoestima, impacto na saúde física e mental, e dano à identidade profissional. A FEPESI pode apresentar um caso concreto e pedir a classificação. Se o agressor é chefe e a vítima é subordinada, a classificação tende a ser vertical descendente. Se os agressores são subordinados contra o chefe, é vertical ascendente. Se são colegas do mesmo nível, é horizontal. Se a combinação de superior e colegas, é misto. Se o problema decorre do modelo de gestão e das práticas da organização, é organizacional. A FEPESI pode cobrar a diferença entre assédio moral e assédio sexual. O assédio moral envolve humilhação, constrangimento, repetição, perseguição e desqualificação profissional. O assédio sexual envolve comportamento de natureza sexual, indesejado e constrangedor. A FEPESI pode cobrar os tipos de assédio sexual. Assédio por chantagem envolve troca, promessa, benefício, ameaça ou prejuízo relacionado a favores sexuais. Assédio ambiental envolve ambiente de trabalho hostil por comportamentos sexualizados. A FEPESI pode cobrar consequências. O assédio moral e o assédio sexual podem causar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo, insegurança, trauma, afastamentos, absenteísmo, rotatividade, queda de produtividade e danos físicos ou psicossomáticos. A FEPESI pode cobrar prevenção. Nesse caso, a alternativa correta deve mencionar políticas internas, canais de denúncia, proteção às vítimas, sanções aos agressores, comissões de ética, treinamentos, campanhas de conscientização, acolhimento psicológico e cultura de respeito. A FEPESI pode usar pegadinhas com palavras absolutas. Expressões como exclusivamente, sempre, nunca, claramente, apenas e sem exceção devem ser analisadas com cuidado. O assédio moral não é exclusivamente descendente. A diferença entre assédio moral e sexual nem sempre é claramente separada na prática. A saúde do trabalhador não se restringe a um único serviço. A perlaboração coletiva não é apenas transformação do sofrimento. Pontos de comparação para memorização. O assédio moral é uma violência voltada à humilhação, à desqualificação, ao isolamento e à degradação da dignidade profissional. Ele costuma ser repetitivo e sistemático. Pode ocorrer por chefes, colegas, subordinados ou pela própria organização. Exemplos típicos são críticas públicas abusivas, isolamento, boatos, retenção de informações, tarefas impossíveis, esvaziamento de funções e ócio forçado. O assédio sexual é uma violência de natureza sexual, indesejada e constrangedora. Pode ocorrer por chantagem, quando há promessa de benefício ou ameaça de prejuízo em troca de favorecimento sexual, ou pode ocorrer de modo ambiental, quando o local de trabalho se torna hostil por piadas, comentários, convites, imagens, gestos ou insinuações sexuais. A violência no trabalho é o gênero mais amplo. O assédio moral e o assédio sexual são espécies relevantes desse gênero.
A violência no trabalho pode ser física, psicológica, moral, institucional, organizacional ou simbólica, e suas causas podem estar ligadas a condições de trabalho, relações de poder, cultura organizacional, desigualdades estruturais e modelos de gestão. Síntese final em linguagem de prova: violência no trabalho é qualquer ação, comportamento ou atitude capaz de causar dano físico, psicológico ou moral ao trabalhador. Ela pode ser explícita ou sutil, individual ou coletiva, interpessoal ou organizacional, e está relacionada a formas de organização do trabalho marcadas por pressão, precarização, competição, desigualdade e fragilidade dos vínculos. Assédio moral é a prática de condutas abusivas, repetitivas e sistemáticas que humilham, desqualificam, isolam ou desestabilizam o trabalhador, atingindo sua dignidade, sua saúde e sua identidade profissional. Pode ser interpessoal, quando decorre diretamente de relações entre pessoas, ou organizacional, quando decorre de práticas de gestão e políticas institucionais abusivas. Quanto à hierarquia, pode ser vertical descendente, vertical ascendente, horizontal ou misto. Assédio sexual é qualquer comportamento de natureza sexual, indesejado e constrangedor. Pode ocorrer por palavras, gestos, convites, toques, propostas explícitas, mensagens, piadas, imagens ou insinuações. Pode ser por chantagem, quando há troca entre favores sexuais e benefícios ou prejuízos profissionais, ou ambiental, quando o ambiente se torna hostil por comportamentos sexualizados. O assédio moral e o assédio sexual podem se sobrepor. Por isso, é necessário conhecer a diferença conceitual, mas também reconhecer que a realidade pode apresentar condutas combinadas. Generalizações absolutas devem ser evitadas. As consequências dessas violências incluem sofrimento psíquico, adoecimento físico, doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, trauma, medo, insegurança, culpa, queda da produtividade, absenteísmo, afastamento, rotatividade, degradação do clima organizacional e, em casos extremos, risco de violência autoprovocada. Os fatores que favorecem a violência no trabalho incluem metas abusivas, hierarquias rígidas, falta de autonomia, cultura organizacional competitiva e negligente com o bem-estar, desigualdade de gênero e raça, preconceitos estruturais e práticas gerenciais baseadas em estresse, medo e desumanização. A prevenção exige políticas internas, canais de denúncia seguros, proteção às vítimas, sanções aos agressores, comissões de ética, treinamentos contínuos, campanhas de conscientização, acompanhamento psicológico e promoção de cultura de respeito, solidariedade, diversidade e dignidade. Para fins de concurso, a ideia mais importante é compreender que a violência no trabalho não é um problema meramente individual. Ela reflete relações de poder, formas de gestão, cultura organizacional e estruturas sociais. O candidato deve ser capaz de identificar o conceito, classificar os tipos de assédio, interpretar casos concretos e reconhecer medidas de enfrentamento. Revisão oral para fixação: violência no trabalho é um conceito amplo. Envolve qualquer conduta que gere dano físico, psicológico ou moral ao trabalhador. Assédio moral é conduta abusiva, repetitiva e sistemática. Atinge a dignidade, a autoestima e a identidade profissional. Pode humilhar, isolar, desqualificar, perseguir ou desestabilizar. Assédio moral vertical descendente ocorre quando o chefe assedia o subordinado. Assédio moral vertical ascendente ocorre quando subordinados assediam o superior. Assédio moral horizontal ocorre entre colegas do mesmo nível. Assédio moral misto ocorre quando há combinação de direções. Assédio moral organizacional decorre das práticas abusivas da própria organização. Assédio sexual é conduta de natureza sexual, indesejada e constrangedora. Assédio sexual por chantagem envolve troca entre favorecimento sexual e benefício ou prejuízo profissional. Assédio sexual ambiental envolve ambiente hostil causado por comportamentos sexualizados. Não confunda crítica profissional com assédio. Crítica respeitosa, fundamentada e voltada ao desenvolvimento não é assédio. Crítica pública, humilhante, repetida, desdenhosa e abusiva pode configurar assédio moral. Não confunda cobrança legítima com gestão por estresse. Cobrança legítima respeita limites, condições de trabalho e dignidade. Gestão por estresse usa medo, pressão abusiva e metas inatingíveis, gerando adoecimento e clima tóxico. Não pense que o assédio moral é exclusivamente do chefe contra subordinado. Ele pode ocorrer em várias direções e também pode decorrer de práticas organizacionais. Não pense que assédio sexual exige necessariamente toque físico. Pode ocorrer por palavras, convites, mensagens, gestos, piadas, insinuações e ambiente sexualizado. Não pense que assédio moral e sexual sempre se separam claramente. Eles podem coexistir e se sobrepor. Não pense que o problema se resolve apenas com a vítima sendo mais resiliente. A solução exige ação institucional, prevenção, acolhimento, denúncia segura e responsabilização. Fechamento: o tema violências no trabalho deve ser estudado como parte da administração contemporânea, especialmente em gestão de pessoas e administração pública. Organizações não são apenas estruturas produtivas. Elas são espaços de relações humanas, poder, reconhecimento, conflito e construção de identidade profissional. Quando essas relações são degradadas por assédio moral, assédio sexual, metas abusivas e cultura de intolerância, o trabalho deixa de ser fonte de realização e passa a ser fonte de adoecimento. Para a prova, guarde a lógica central. Primeiro, identifique se a conduta causa dano físico, psicológico ou moral.
Segundo, verifique se há repetição, humilhação, isolamento ou desqualificação, pois isso aponta para assédio moral. Terceiro, verifique se há conteúdo sexual indesejado, pois isso aponta para assédio sexual. Quarto, observe a hierarquia entre agressor e vítima para classificar o tipo de assédio moral. Quinto, desconfie de alternativas absolutas, restritivas ou que culpabilizam a vítima. Sexto, lembre que a prevenção é institucional e envolve cultura, políticas, canais, proteção, sanção e promoção de um ambiente de trabalho saudável. Esse conjunto de ideias permite resolver questões conceituais, questões de associação, questões de certo ou errado e estudos de caso, inclusive quando a banca usa situações narrativas para testar a capacidade de interpretação do candidato.